As sabatinas para agências reguladoras, né, que estavam previstas para a próxima semana, podem não ser realizadas, especialmente para aquelas agências das áreas de energia e infraestrutura que passam pelo Senado. Isso porque essas sabatinas de energia e infraestrutura, elas passam pela Comissão de Serviços de Infraestrutura do Senado, a CI, que é presidida pelo senador Marcos Rogério, do PL de Rondônia. A agência Infra, o senador Marcos Rogério, disse que como não houve a leitura dos nomes indicados ali pelo colegiado, que era para ter sido feito ontem, não há condições para que a agência, para que a comissão consiga fazer, né, as sabatinas na próxima semana, que é uma semana que está previsto um esforço concentrado, né, pelo presidente da Casa, Davi Alcolumbre, para que essas sabatinas sejam feitas. O principal motivo, segundo o parlamentar, né, o senador Marcos Rogério, é a conjuntura política estabelecida após a prisão domiciliar do ex-presidente Jair Bolsonaro, o que deflagrou uma crise ali no Legislativo. A oposição entrou em obstrução, pedindo que os presidentes, tanto da Câmara quanto do Senado, pautem ali projetos, pautas que são caras a eles, como o impeachment do ministro Alexandre de Moraes, do Supremo, e também a anistia ali pelos envolvidos no 8 de janeiro. Ontem, parlamentares da oposição chegaram a ocupar os plenários das duas casas, impedindo a realização de sessões. Ainda antes do recesso, a presidência do Senado tinha divulgado um cronograma que previa que nesta semana, que é a primeira da volta do recesso, seria feita essa primeira parte relacionada às agências reguladoras, que era a leitura dos nomes pelos relatores. Após isso, há uma vista de uma semana geral para todos os integrantes da comissão. E na semana seguinte, a próxima semana, seria a semana do esforço concentrado de sabatinas nas comissões e, posteriormente, a aprovação no plenário. Acontece que a Comissão de Infraestrutura, essa presidida pelo senador Marcos Rogério do PL, ela é responsável pela maioria das sabatinas, né, pela maioria das agências reguladoras por ter essa relação com a área de infraestrutura. A gente questionou o senador Marcos Rogério se ele pode convocar uma sessão extraordinária da comissão ainda essa semana para fazer essa leitura, permitindo que as sabatinas sejam feitas na semana que vem. E ele disse que não, o que acaba comprometendo esse cronograma, né? Não justamente em função dessa situação política. Lembrando que há uma reunião de líderes para ser realizada no Senado, o que pode ainda mudar isso a depender do que for conversado ali pela oposição, com a oposição e o presidente Davi Alcolumbre. Para além dessa conjuntura política toda ligada à oposição, Vitor, a gente apurou aqui na agência Infra que também tem contribuído para postergar as sabatinas duas indefinições sobre esse pacote. A primeira é a discordância do Senado quanto ao tempo de mandato do indicado para diretor-geral da NTT, Guilherme Sampaio. O governo enviou uma indicação para o Senado que prevê que o mandato dele seja até fevereiro do ano que vem. No entanto, o Senado quer que ele tenha um mandato cheio, de 5 anos. O que tem gerado ali uma insatisfação dos senadores. O segundo fator é relacionado à ANP, que cuida da área de petróleo e gás. Foi indicado para uma das diretorias da ANP o atual secretário de Petróleo e Gás do Ministério de Minas e Energia, o secretário Pietro Mendes, e há uma leitura de que houve uma perda de força do ministro Alexandre Silveira, ministro de Minas e Energia, para conseguir emplacar esse secretário na ANP. Há uma certa resistência ao nome dele dentro do Senado. Ontem, o líder do governo no Senado, o senador Jacques Wagner, chegou de afirmar que eles estão buscando um caminho negociado sobre a indicação do secretário Pietro Mendes na ANP e que isso, na hora certa, será resolvido. É um assunto importante, visto que muitas agências da área de infraestrutura estão com cargos vagos, com diretorias vagas, sendo ocupadas por diretores substitutos, e há um grande anseio nos setores para que essas indicações sejam aprovadas, as nomeações sejam feitas para as diretorias voltarem a ser completas. São agências que cuidam de partes
expressivas do nosso PIB, Vitor.